social cristã. Aí ele vai trazer algumas observações relevantes aqui em relação à ética social cristã. Primeiro eu quero trazer um texto, tá? Quero trazer um texto e aí em cima desse texto analisar as diversas situações que estão sendo discutidas aqui, tá? Então a partir desse texto, estudo de caso, vamos analisar as diversas situações. Olha só. Texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 20. Mateus 5, versículos 13 ao 20 que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ok? Então veja, o sal atende a uma função, e na época de Cristo, né, contextualizando essa passagem bíblica aqui, a situação na qual não haviam refrigeradores, tá certo? Para preservar os alimentos, e assim nós tínhamos, por exemplo, alguns que eram preservados com sal. Inclusive o sal era algo de extremo valor na sociedade antiga, né, da época de Cristo. Tanto que a palavra salário deriva de sal, ok? Porque, de fato, algumas pessoas eram pagas com sal que hoje não tem, né, quase não tem valor. Tem algum valor que você tem que comprar no mercado, você não colhe sal em algum lugar. Então tem um valor, mas é um valor muito menor do que aquilo que ele teve nesta época, tá certo? Então veja aqui que o sal, né, a relevância dele, né, a conservação, tá certo? Ou para a alimentação culinária, né, o tempero, um importante tempero. E como ele serve, então, metaforicamente para nos conscientizar acerca do nosso papel em relação à sociedade. Vós sois o sal da terra. Então, sem a vossa ação, se a vossa ação não for efetiva, ela não vai atender a demanda, que é a preservação, tá certo? Então, cada opção correta feita, cada decisão correta tomada, cada vez que você não envergonha o nome do Senhor, mas você o glorifica com essas atitudes, mesmo atraindo sobre si alguns prejuízos, alguma perseguição, muitas das vezes algumas rejeições por parte daqueles que têm a sua má conduta, denunciada pela sua boa conduta, ok? Mesmo assim, desempenhando a sua função de sal da terra, você é preservador da sociedade. A sociedade não entrou em bancarrota, não foi ladeira abaixo, não se autodestruiu por causa da presença daqueles que são sal da terra, que preservam de fato aquilo que há de bom ainda nessa terra, nessa sociedade. E aí onde há a questão, né, a grande interrogação. Se for insípido, se a ação não for mais efetiva, se não houver mais a benéfica influência, se não houver mais uma postura de contradição em relação aos erros, mas se começarem a tomar a forma do mundo, como Paulo assim alertou, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Pela lei, transformai-vos pelo Espírito Santo de Deus, né? Por meio de Cristo. Então veja, quando ele recomenda, quando ele alerta, não vos conformeis, não tomeis a forma, não estejais conformes, tá certo? Então, essa situação de contradição, na qual você preserva a terra da destruição, sendo sal, sendo um elemento, tá certo? Que entra aí para preservar, para não permitir a putrefação, a destruição. Então, se esse sal for insípido, para nada mais presta, torna-se inútil e assim é desprezado. E muitas das vezes a igreja tem que tomar muito cuidado para que ela não se deixe levar pela atitude de muitos que de fato têm tido uma ação insípida, principalmente aqueles que seguiam de uma forma dúbia. Então na igreja ele tem uma ação, mas no mundo a sua ação segue conforme, né, segue conforme o costume desse tempo, né? Segue conforme a maré. Então ele é influenciado. No mundo ele não influencia, ele é influenciado. E assim temos pessoas que são prejudiciais, extremamente prejudiciais, quando passam a ideia de estarem associadas à igreja. E assim dão um péssimo testemunho. Outra questão, né, outra característica aqui de contraste, veja. Vós sois o sal
mas também vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Muito bem, então, uma vez que é luz, a presença desse que a luz dissipará as trevas nas quais, como Cristo mesmo disse, ele alertou aos judeus em certa situação: vós não vêm para a luz porque não querem ter vossos pecados descobertos. Então, muitas das vezes, a presença, né, de uma pessoa que está se pautando pela verdade da palavra de Deus é como uma luz que alumia em meio às trevas, tá certo? Trazendo aí uma referência, uma questão referencial, e trazendo também um forte elemento de denúncia, né, para aqueles que estavam em trevas, que se confiavam nessas trevas para continuarem suas práticas, são agora denunciados por aquele que pode ser qualificado como de fato uma luz, tá certo? Então tem a questão dele ser uma referência, porque Cristo disse: não se esconde uma cidade ficada sobre um monte, ou seja, todos a veem, todos são testemunhas de que ela está ali, a sua presença é vista. Não se acende não se acende uma vela, não se acende uma candeia, como colocado aqui, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, num lugar adequado, num lugar de destaque. Então tem a questão de ele ser referência e tem a questão também de ele ser denúncia. Ele é uma referência, ele está ali sendo exemplo para os demais. E ele também, por meio desse exemplo, denuncia aqueles que antigamente estavam em trevas, mas agora estão sendo contraditados por aquele que se torna luz. É aquele que é luz, aquele que se manifesta como uma luz em meio a essas trevas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, redunda aí, né, em glória, né, em testemunho, em benefício, tá certo? Para o próprio Deus. Esta boa atitude, essa boa ação dos seus servos, que são de fato o sal da terra e a luz do mundo, como colocado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus é glorificado. Então, o reino de Deus é estabelecido. O nome do Senhor é louvado. Então, o testemunho que é dado por aqueles que se comportam dessa maneira, e a sociedade é beneficiada, é preservada, porque de fato são sal da terra, e também é bem orientada por aqueles que se tornam referência ou luz em meio às trevas. Então, em vez das pessoas tenderem para as trevas, nas quais praticam seus pecados e suas injustiças, agora tem como referencial aqueles que se tornam a luz dentre elas. Tá ok? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso que eu acho fundamental, que eu acho muito esclarecedor, principalmente para aqueles que pensam que o Antigo Testamento foi rasgado e jogado fora, o que é um completo, um total equívoco. O Antigo Testamento, as leis que ali estão, as narrativas históricas, né, proféticas, as leis que ali estão, cumpriram-se completamente, cumpriram-se absolutamente. Não caiu nem um jota, nem um tio sem que tudo se cumprisse. Cumpriu-se em Cristo Jesus, porque apontavam para Cristo Jesus. Sendo assim, elas foram completamente realizadas, cumpridas, e Cristo, tendo cumprido toda a lei, ele obteve para nós, por meio do seu sacrifício vicário substitutivo, carregando sobre si os nossos pecados, ele atribui a nós os méritos da sua salvação. Então, por meio da graça, Cristo nos salva, atribuindo a nós, imputando a nós os méritos da sua justiça. Justiça essa obtida, sendo ele cumpridor de toda a lei de Deus. Uma vez que ele cumpriu toda a lei de Deus, uma vez que ele não tem nenhum pecado, uma vez que ele é filho de Deus e levou sobre si as nossas enfermidades, né, o nosso pecado, imputa a nós agora a sua justiça. Tá certo? Para nós havia nosso pecado e condenação, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, a nós havia pecado e condenação, mas em Cristo há justiça e salvação. Cristo toma nosso pecado sobre ele e imputa a sua justiça a nós. Assim Deus, olhando do céu, vê o sangue do seu Filho amado sobre nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Assim a justiça de Cristo está imputada
a nós, né? Atribuída a nós. Assim, a lei está completamente cumprida, realizada em Cristo Jesus. Assim, nós não nos reportamos mais à lei, não porque nós desprezemos a lei, não porque a lei tenha sido jogada na lata do lixo, e sim porque a lei foi completamente cumprida e realizada em Cristo. Assim, nós nos reputamos a Cristo. Cristo, o único meio de salvação, o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, em Cristo se cumpriu a lei e nós recorremos diretamente a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim, Ele é a nossa lei, Ele é o nosso sábado, nele nós temos pleno descanso em Cristo Jesus. Veja só, né, como isso é extraordinário, como isso é maravilhoso, o conhecimento dessa verdade. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum j, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor ou mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque nós temos condições, porque Cristo exige isso de nós. Porque Cristo exige que a nossa justiça exceda, e não somente exceda, mas exceda em muito, a dos escribas e fariseus. Por causa da motivação que há. Então, enquanto em uns há a mera motivação de ser louvado pelos homens em relação aos escribas e fariseus, e por isso eram reputados por verdadeiros sepulcros caiados, nos quais havia aparência de zelo, aparência de piedade, mas que internamente havia podridão, tá certo? Putrefação, em relação aos discípulos de Cristo Jesus, a motivação é completamente diversa. Há em Cristo Jesus perdão suficiente para todos os pecados. Então, todos são perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há uma religação para com Deus. Em Cristo Jesus há um restabelecimento, tá certo? Há uma regeneração do ser humano. Assim, a motivação para o cristão é 1.000.000 de vezes muito mais forte do que para quaisquer outros grupos da sociedade. Assim, torna para eles o cumprimento das leis de Cristo muito mais fácil. E a justiça deles, de fato, excede em muito. Porque Cristo é a fonte dessa justiça. Cristo é a fonte dessa motivação. Por exemplo, em relação ao perdão. E alguns podem até ter dificuldades. É muito fácil ter dificuldade nessa área. Perdoar a pessoa as ofensas que ela cometeu, as injustiças que ela sofreu. Né? Perdoar aqueles que cometeram essas injustiças para com ela. Qual a motivação que Cristo deu? Como é que ele alimentou a nossa motivação para a prática do perdão? Ele fala, olha, todos os teus pecados que eram muito maiores, some-os, né? Os pecados que você cometeu em relação a mim, Cristo Jesus dizendo, né? Os pecados que nós cometemos que ofendem a Deus e que foram comprados por Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E a salvação nos é ofertada, nos é dada de graça, pela graça. E os méritos de Cristo são imputados a nós. E nós somos regenerados e feitos nova criatura. Temos a partir daí comunhão íntima e plena com Deus, sem termos feito qualquer coisa como merecimento a isso. Então Cristo perdoou totalmente nossa dívida. E aí você pega a somatória do seu pecado e compara ao único pecado cometido pelo seu irmão contra você. Se todos os teus pecados foram perdoados por Cristo, como você sentirá dificuldade em perdoar o pecado cometido pelo teu irmão contra você? Então Cristo coloca esta forma, né, de motivação. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que, na verdade, diante do perdão que recebemos, temos sim que ceder perdão àquele que nos ofende, ok? Então é isso que temos observado. Então, Cristo inclusive diz, aquele que não perdoa aos seus irmãos as suas ofensas, também eu não lhe perdoarei. Então, onde a pessoa coloca a sua salvação em grande risco quando nega perdão a um seu irmão. Tem que ser muito refletido em relação a isso. Então, para mim, esse texto
ele é de fato o estudo de caso que nos conduzirá corretamente a uma análise dentro dessa questão da ética social cristã. Tá? Então fala aqui, ó, a verdadeira humanidade e a ética. O que ele diz a respeito? O desígnio do Evangelho é que os homens venham a ser transformados segundo a imagem moral e metafísica do Senhor Jesus Cristo. Metafísica, acima da física. Não a questão da aparência física de Cristo, mas a questão metafísica, espiritual, ok? Uma questão que ultrapassa o tempo e o espaço, tá certo? Está ligada àquilo que Cristo é em essência, tá certo? Espírito. Então temos aí a necessidade de absorver isso e nos tornar a imagem de Cristo. Sendo você da raça, etnia, ou estando no tempo em que estiver, ou no lugar, espaço geográfico em que habitar. Você tem a possibilidade, o dever de ser a imagem de Cristo Jesus onde você está. Tornar-se a imagem de Cristo. Tá certo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, de uma forma muito tranquila. Então vejam. A imagem metafísica do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cita aqui Romanos 8:29, 2 de Coríntios 3:18. Cristo é o homem ideal. A vida que ele viveu fornece-nos um exemplo do tipo de conduta ideal que ele requer de nossa parte. Ele nos legou o seu exemplo e os seus ensinamentos. Assim sendo, nós temos o referencial máximo. Nós temos o paradigma. Então, o nosso paradigma não são grandes homens do Evangelho, grandes personagens da história, grandes líderes, grandes pessoas que dão títulos grandes a si mesmos. Não são a referência, não são o ideal, não são o paradigma da nossa ação. Nós temos somente um exemplo máximo, que é sim o referencial para toda e qualquer pessoa, que é o referencial a partir do qual ele vai pautar a sua ação, tentando se aproximar o máximo desse referencial, tentando se aproximar o máximo deste exemplo. Então, Cristo Jesus é o exemplo máximo para todos os cristãos. Então, a sua ética, onde estiver, terá sim que ser pautada e precisará sim absorver o exemplo de Cristo. Como ele poderá representar Cristo na sua ação? Como Cristo será representado na sua decisão, na sua atitude, no seu comportamento? O que a sua vida fala em relação a Cristo Jesus, tá certo? O quanto Cristo é demonstrado por meio da sua vida. E assim, a partir desta consciência, isto vai interferir em toda a sua ação na sociedade. É aquilo que eu falei. É uma lei que vai interagir com ele a priori e não a posteriori. Porque antes da tomada de decisão, antes da ação cometida, antes da palavra pronunciada, antes de determinada ação praticada, ele olhará para si mesmo e dirá: o que isso dirá em relação a Cristo Jesus? Como Cristo Jesus será visto em mim a partir dessa decisão, a partir desta ação, a partir dessas palavras. Tá certo? Então, ele olhará sempre para o testemunho que ele dará em relação ao Senhor Jesus Cristo. E essa será a direção da sua ação, tá ok? Esse será o direcionamento da sua ação. Tarefa da ética social cristã: revelação e observação. A análise ética social cristã avança numa dialética entre a revelação, a palavra de Deus, de cima, e a observação, experiência, de baixo, o que chamamos de mística vertical e ética horizontal. Um realismo social deve sondar abaixo dos problemas da superfície para chegar a um discernimento correto das forças e problemas fundamentais da nossa sociedade. Qual é o arcabouço e quais são as correntezas principais que jazem imediatamente abaixo da superfície dos eventos e dilemas atuais. Ao mesmo tempo, a análise e o discernimento são orientados pela revelação bíblica, pela palavra de Deus. Então ele usa aqui duas colocações. Primeiro, a dialética, e depois o contraste entre mística vertical e ética horizontal. Na questão dialética, você tem tese, antítese e síntese, tá? Então você tem a tese primordial, você tem a antítese, né, que se coloca aí contra a tese, né? Então um contraponto, né, à tese, e você vai tirar a média das duas, produzindo a síntese, que tenta fundir, então, né? Então você vai ter elementos desta e elementos daquela.
Então veja, colocando este raciocínio, mas com muito cuidado, que essa questão dialética é perigosa, não pode ser mal compreendida, né? Em relação à sua influência, a maneira como ela será trabalhada, nós temos a questão do mundo espiritual e do mundo físico, tá ok? Então, o que podemos chamar de dialética nessa situação, tá certo? Nessa vivência. Nem tão céu, nem tão terra. Nem tão espiritual, nem tão carnal, ok? Porque se ele for totalmente espiritual, ele não será mais um ser humano. Ele será um ser angelical. Um ser não mais físico, mas sim totalmente espírito. Sendo que isso estará em contradição com a sua realidade. Ele não é um anjo, ele não é um espírito, ele é um homem. Ok? Então ele não poderá também ser somente terra e abandonar totalmente a questão espiritual e pensar que está desvinculado dela. Porque sendo assim, ele se verá preso aos seus vícios, à sua concupiscência, ao seu pecado. Ele não estará mais no âmbito de comunicação com Deus, mas estará imerso dentro da sua condenação, na qual já estava, na verdade, né? Então, ele precisa sair dessa questão carnal, física, principalmente naquilo que for condenado pelo âmbito espiritual, ok? Então, o âmbito espiritual vai reger a sua vida, mas não vai arrancá-lo da terra e transmitir e transferir para uma nuvem. Não, o âmbito espiritual, tá certo? O mundo, o reino de Deus, vai ser implantado nele para ser vivido aqui. E aonde haverá esta fusão, esta dialética entre céu, terra e humano, o ser humano. Ele viverá a sua vida humana pautado por um relacionamento íntimo com o Espírito, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Não diz que você vai deixar de ser carne. Não diz que você vai deixar de ser um ser humano. Vai dizer que você não cumprirá a vontade da carne, ou seja, as concupiscências carnais. Você vai viver como ser humano, mas um ser humano em santificação. Então você vai interagir com as pessoas, você vai conversar com elas, você vai utilizar os serviços, você vai prestar o seu serviço também, você vai aproveitar o lazer, você vai cumprir as obrigações, mas sempre pautado por uma influência que vem da parte do Espírito Santo de Deus, andando conforme a lei do Espírito Santo de Deus. Assim você vai promover essa questão na qual vem o mundo espiritual que está sobre você, uma vez que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então você tem dentro de si, não como os escribas e fariseus, ossos e coisas podres. Você tem o Espírito Santo, você é templo e morada. Então dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. E fora de você vai haver o reflexo dessa influência benéfica, ok? Qual será o reflexo? As escolhas que você vai fazer ao se guiar na sua vida humana. Então, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aonde entra? Nem tudo que é legal é moral. Então, onde diz, tudo me é lícito, ou seja, legalmente não há problema algum. Posso fumar, posso beber, posso me valer de uma prostituta, posso gastar minha vida com tolices, né? Desde que eu pague minhas contas, atenda as minhas obrigações, tudo bem, então é legal. Ninguém vai condenar você juridicamente. Só que nem sempre porque é legal é moral. Então veja, moralmente, e aí onde entra, que moral é essa? A moral cristã, fundamentada em quê? Na Bíblia Sagrada, tá certo? Prestando obrigações a quem? Obedecendo a quem? Ao Senhor Deus que trouxe a revelação. A partir desse contexto, Paulo diz, nem tudo me convém. Está aí, está disponível, mas não me convém. Convém talvez a uma pessoa perdida no pecado, condenada, que está caminhando para o inferno. Convém talvez a ele, mas não a mim, que sou santo. Ser santo no sentido de ser separado, exclusivo para Deus. Então, não convém ao homem de Deus. E o homem de Deus torna-se sal da terra. Uma vez que ele faz boas escolhas, ele diz, não, escolho o bem, escolho aquilo que é aprovado, escolho aquilo que é louvável, rejeito aquilo que é mal, rejeito o que é pecaminoso, rejeito o que é injusto. Ele torna-se sal. Mesmo que alguém escolha essas coisas prejudiciais, a sua não escolha é uma denúncia contra aqueles que
escolhem viver dessa maneira, tá certo? A sua não prostituição é uma denúncia contra os que se prostituem, ok? Então ele é sal da terra e ele é luz do mundo, porque ele possa ser referência para os demais, tirando muitas pessoas daquela forma de vida e atraindo para a sua forma, uma vez que ele se torna a referência para estas. Ele rejeita esses males, ele vive pautado pelo Espírito Santo de Deus, escolhendo o que é bom, e ele vive bem, tá certo? E torna-se referência para que outras pessoas abandonem essa vida de destruição e também andem conforme ela está andando. Ele é sal e ele é luz, veja só. E aí ele fala dessa questão da dialética, aí fala da questão mística vertical, relacionamento com Deus, tá certo? Porque esta vai ser a fonte. Sem esta fonte abundante de um relacionamento íntimo com Deus, sem um amor a Deus como influência máxima para esta ação, será impossível viver dessa maneira. A lei de Deus só é pesada para quem não tem comunhão e intimidade com Deus. Para quem tem intimidade com Deus, é coisa que é básica para ser cumprida, para ser realizada. Aí é onde entra a mística vertical, que vai alimentar essa ética horizontal. A mística vertical, relacionamento com Deus, que é a fonte para uma ética horizontal, um relacionamento correto com as pessoas, tá ok? Então temos essa questão da a verdadeira humanidade, a revelação e a observação. Partimos aí para a questão da criação. Aí ele fala: teologicamente falando, boa parte da ética social e tradicional tem sido formada por apelos a ordens de criação, esferas ou mandatos, as ordens da família e do casamento, da política e do Estado, do trabalho e da economia, e às vezes até mesmo outras têm sido compreendidas não somente por referência à revelação bíblica, como também ao bom senso, à razão e à lei natural. Cada ordem ou esfera tem seu próprio propósito distintivo e seu arcabouço ético correspondente. Todas as ordens estão debaixo da soberania de Deus. Todas as ordens estão debaixo da soberania de Deus. Críticos desta posição têm argumentado que, primeiro, vivemos num mundo caído em que os apelos a uma criação já perdida são mal orientados e, segundo, a própria Bíblia raramente ou talvez nunca desenvolva uma ética da criação. Quer a ética social esteja fundamentada basicamente sobre ordens da criação, quer não, certamente elementos da revelação bíblica sobre a criação continuam a ter importância para a ética social cristã. Gênesis 1 e 2. O bem ético é definido pela vontade, palavra e obra de Deus. Pretende-se que a humanidade seja uma co-humanidade, uma participação social e alegre de seres humanos diante de Deus. Não é bom que o homem esteja só, por exemplo, né? Um conceito positivo da política e do Estado percebe que estão arraigados na natureza social da humanidade, criada e subentendidas por esta. O casamento é implicitamente monógamo e caracterizado por ser uma parceria diante de Deus. O trabalho é fundamentalmente uma questão de criatividade, a imagem do Criador e de mordomia, lavrar a terra e subjugá-la. Então veja, nessa questão de criação, você tem as bases para a formação, tá certo? De todos os parâmetros que regerão as instituições mais importantes da sociedade. Então você tem a criação de Deus, ou seja, uma vez que há consciência de que o mundo, e não somente o mundo, mas as pessoas são criaturas de Deus, não haverá, ou pelo menos haverá uma coibição para que pessoas julguem a si mesmas tão importantes que possam ser donas do destino de outras pessoas, ou donas da vida de outras pessoas, porque a criação não pertence a ela, não foi ela não é o criador, ok? Mas sim Deus. Então, Deus é o criador, então toda a vida pertence a Deus. Então você tem aí, a partir do entendimento desta verdade, você tem um elemento que é coibidor em relação a esta ideia equivocada e destrutiva de que um homem pode se valer, tá certo? Pode dispor de qualquer forma, de uma maneira irresponsável, em relação à vida dos demais. Tá certo? Pode usurpar a sua vida.
Não pode, uma vez que a verdade é que Deus criou todos os homens, sendo todos então pelo menos criaturas de Deus, tornando-se então filhos de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus, mas são pelo menos todos criaturas de Deus, sendo Deus o autor, o dono da vida. Então veja, a questão básica, Deus criador. Outra questão, família, né, conforme colocado na Sagrada Escritura, a família que é uma parceria diante de Deus, a célula mãe da sociedade, o valor intrínseco da família, tá certo? Então a família tem um valor em si mesmo, um valor inato, ok? Sendo assim, a família torna-se autoridade, inclusive a máxima autoridade, a primeira autoridade, que antecede a autoridade escolar, que antecede a autoridade das universidades, a autoridade das instituições do Estado, da polícia, do governo, da Câmara, ok? Então a família antecede todos eles e, na verdade, ela prepara o cidadão que vai interagir neles, capacitando ou não para essa interação, tá ok? Então a família torna-se uma instituição base, a célula mãe da sociedade, a partir dessa noção de criação. Criação, Deus Criador. A criação também é a família, no qual nascem as pessoas e elas são orientadas. E o trabalho que é colocado aqui, trabalho não somente como uma questão punitiva, mas como uma questão criativa e uma questão de responsabilidade. Deus cria, Deus planta ali um jardim no Éden, coloca o homem para lavrar a terra, ou seja, uma responsabilidade que o homem tem para com este mundo criado por Deus em seu benefício. Então há uma parceria entre o homem, ou os homens, ou a sociedade humana e Deus, no qual a sociedade tem que zelar pela criação cedida, dada por Deus para o seu bem, para o seu benefício. Então essa noção de criação, mesmo que alguns críticos objetem, né, tragam a questão de que o mundo está caído, jaz no maligno, tudo bem, isto é de fato uma realidade, então por isso que há imperfeição em todas essas instituições, em todas essas situações, há a mancha do pecado, né? A deturpação, a destruição por parte do pecado, mas isso não apaga a ideia, isso não nega a realidade na qual a ideia de criação está sim presente. A ideia de criação promove sim aquilo que é bom e aquilo que é construtivo. A ideia de que Deus criou todos os homens, são todos então iguais, sendo todos criaturas de Deus e sendo Deus o dono máximo, o único dono da vida. Ok? A família como instituição base de toda a sociedade e os valores que têm que ser comunicados a partir dela e a noção de lealdade que há entre seus membros, pais e filhos, filhos e pais, o núcleo familiar, ok? E também a questão, né, do trabalho e da colaboração das sociedades humanas como mordoma, né, exercendo a mordomia em relação à criação dada por Deus, tá certo? Então a noção de criação em ética social cristã é ainda uma noção importante. Fala aqui sobre pecado e queda, veja só. Por mais importante que a doutrina da criação seja para a ética social, a revelação a respeito da queda é igualmente importante. A queda, Gênesis 3, indica que o mal se origina na rebeldia contra Deus e na desobediência ao seu mandamento. O mal é manifestado na acusação, na divisão e no domínio de um ser humano sobre o outro, Adão e Eva, Caim e Abel. A saída de Caim de diante da presença de Deus, a fim de edificar a sua própria cidade e a sociedade, e a revelação subsequente a respeito da cidade, Babilônia, ou Babel, Babilônia, Nínive, etc., completam esta descrição inicial do mal social. Suas características essenciais são orgulho, desobediência a Deus, acusação, divisão, dominação, exploração, violência, bem como cobiça do poder. Perspectivas posteriores no pensamento hebraico cristão desenvolveram este conceito da queda em termos de inimizade dos principados e potestades cósmicos contra os propósitos de Deus, interferindo, né, negativamente para a destruição desses planos e propósitos por meio da violência contra a sua criação, o ser humano. O mal não é simplesmente um fenômeno individual, mas também uma questão de corpo e estrutura. À luz deste fato, o Estado, ou o trabalho, ou o dinheiro é eticamente ambíguo. Pode promover a comunidade que refreia os males sociais
e pode ser o habitat dos poderes rebeldes tanto à história social quanto à ciência social, usando terminologias e métodos de pesquisa diferentes, confirmam a revelação bíblica no tocante ao potencial ambíguo, transpessoal e estrutural do Estado e de outras instituições sociais. Veja, essa leitura ela é bastante conscientizadora, no sentido de que é até mais forte do que a noção de criação. Alguns entendem que a noção de queda e de pecado é a que de fato interage de forma mais direta com os problemas, com as problemáticas levantadas pela ética social cristã. Então você tem aí, a partir dessa análise, a percepção de que a sociedade humana está caída em pecado, em condenação. Você vê as consequências dessa deturpação da sociedade humana, produzindo os diversos defeitos que são percebidos, inclusive, na atualidade, tá certo? E agora a ação por parte de Deus, redentora, né? A ação redentiva da parte de Deus para trazer, tá certo? Uma restauração à comunhão e assim uma salvação, um resgate desta sociedade. Então aí Cristo, com os meios salvíficos suficientes, levantando um povo que se constitui o seu reino e que vão agora interagir em meio a este mundo que está caído em pecado. Então temos aí a situação na qual a igreja vai estar em antagonismo com este mundo que está caído em pecado e que vai manifestar o reino de Deus e a vontade de Deus entre os homens, como na própria oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Que a sua vontade seja feita na terra, assim como já é feita no céu. Então a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus é vivenciado pela sua igreja em Cristo Jesus, que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Mesmo não pertencendo ao mundo, interage com o mundo. Interage com o mundo para o bem do mundo. É sal da terra e é luz do mundo, tá ok? Então temos aí essa situação na qual a igreja está interagindo, mesmo sendo peregrina nesta terra. E aí tem, como ele coloca aqui, as situações que são ambíguas, né? O Estado e a economia não são necessariamente maus, mas por estarem sendo manipulados por pessoas que estão caídas no pecado e por estarem caídas no pecado, não estão em comunhão com Deus, estando em desavença, em desunião, né? Em condenação por parte de Deus em relação aos seus pecados, são por isso vítimas da influência maligna, vítimas da influência das potestades do mal, que querem, não podendo atingir a Deus, destruir a sua criação, tá certo? Como meio de agressão, como meio de violência. Assim nós temos a manipulação do Estado. Por isso que eu falei nas aulas passadas, que falam sobre política, sobre o cuidado que se deve ter, né? Primeiro, o equilíbrio, né? Discutindo até um pouco sobre essa chamada teologia do domínio. Então não estamos aqui para estabelecer o Estado cristão aos moldes do ISIS, por exemplo, que queria estabelecer um califado islâmico. Ok? Então nós não adotamos esse modelo para nós, modelo de dominação e de tomada de todo o poder. Não, nós interagimos dentro do sistema democrático. Não há problema em relação a isso. Só que nós temos que, por outro lado, nos precaver contra a instrumentalização do Estado por forças que, de fato, professando certas ideologias, professando certas filosofias, demonstram claramente estar sendo influenciadas por forças malignas, por forças demoníacas, por forças satânicas, demonstradas no seu extremo antagonismo em relação a Deus, em relação à sua palavra. Assim sendo, mesmo cristão, rejeitando essa ideia de dominação total do Estado, de usurpação do Estado, ele interagirá, tá certo? Para que esse Estado também não seja usurpado e não seja instrumentalizado por forças demoníacas que se voltarão então contra a palavra de Deus, que se voltarão contra ele e, se assim o fizerem, exigirão por parte dele verdadeira desobediência civil. Não no sentido de revolução, mas no sentido de resistência, priorizando o reino de Deus. Como Pedro disse, cumpre a nós obedecer a Deus e não aos homens. Assim sendo, o cristão se posiciona, interage com o Estado e impede essas injustiças, essa instrumentalização do Estado por esses poderes malignos. Ou se o Estado, de fato, já está se colocando dessa forma contra Deus, ele se coloca ao lado de Deus, da sua lei, da sua vontade, da sua verdade, e não abre mão disso até as últimas circunstâncias, tá ok? Então,
temos essa questão do pecado, né, e da sua interação em relação à ética social cristã. Veja, agora, no que diz respeito à lei e à justiça, a ética social cristã é, na verdade, toda a ética social. Frequentemente se centraliza no problema da justiça e da institucionalização na lei. O relacionamento entre a lei moral divina revelada e a lei civil positiva foi assunto de reflexão intensiva por Tomás de Aquino, João Calvino e muitos outros pensadores cristãos clássicos. A ética social cristã deve ser orientada não somente pelo exemplo da teologia do Israel antigo, em que as associações entre os 10 mandamentos, o livro da aliança e o código da santidade são bastante diretas, mas também pelo exemplo de Israel no exílio e no cativeiro, onde o povo do mundo vive numa situação alienada. De qualquer maneira, a justiça, a retidão e o juízo é uma das normas éticas mais importantes na ética social cristã. Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. E aí, em relação a essa questão da lei e da justiça, a justiça não é exclusividade do Evangelho. A justiça não é exclusividade do povo de Deus. Então você vê a manifestação de muitos povos que desejam de fato o estabelecimento de uma justiça, de uma situação mais equânime, né? De mais situação mais igualitária, para fornecendo, né, o bem para as pessoas da coletividade, para que possa então esse coletivo ter uma boa vida, uma boa vivência, um bom funcionamento. Só que o problema é que muitas das vezes na busca dessa justiça não encontram uma forte motivação, não encontram um porquê da busca e do estabelecimento dessa justiça. E aí onde entra a grande, extraordinária vantagem do povo de Deus, o reino de Deus, tá certo? Que como ele coloca aqui, não somente a questão do Israel antigo, com seu código da aliança, o código de santidade, né, os 10 mandamentos, mas também o Israel interagindo aí dentro do cativeiro babilônico com outros povos que não obedeciam ao mesmo Deus, tá certo? Então a interação com esses outros povos, e não somente isso, mas avançando para a igreja cristã, tá ok? As palavras de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, né? Todo o conteúdo do texto sagrado que está aí nas mãos desta igreja cristã, mas não somente uma questão de letra, não somente uma questão de leitura, não somente uma questão de que está ou não escrito, mas é uma questão que avança para além disso e adentra mesmo pela motivação espiritual. Então veja, uma vez que o cristão está sempre com esta demanda de glorificar o seu Deus, viver a vontade de Deus, demonstrar quem é Deus para o mundo, tá certo? Ser a imagem de Cristo, esta motivação é certamente muito mais profunda, muito mais forte, muito mais intensa do que quaisquer outras motivações levantadas, buscadas, colocadas como incentivo para a prática da justiça. Assim, o cristão, uma vez que mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Uma vez que ele tem um relacionamento íntimo com Deus, que é para com ele justiça, e não somente justiça, para além da justiça, misericórdia, porque se Deus fosse somente justo, nós não teríamos alcançado essa tão grande salvação. Por isso Deus para além de ser justo, é misericordioso. E assim o cristão tem, primeiramente, essa questão da justiça, toda a motivação necessária para a justiça, mas para além da justiça, ele tem a misericórdia. Uma vez que Deus foi misericordioso para com ele, o cristão também preza por exercer misericórdia para com as demais pessoas. E assim o cristão, devido a esta fonte, não em si mesmo, não é inato a ele. Ele é pecador dentre pecadores, mas por ele estar em contato com esta fonte inesgotável e maravilhosa, que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ele tem força, tá certo? Ele tem incentivo para ir muito mais além. Ser justo e, mais do que ser justo, ser misericordioso, tá ok? Então temos aí a questão da ética social cristã, interagindo com a questão da lei e da justiça. Sobre o reino de Deus, o que ele diz aqui? Ó? Até os éticos sociais das ordens da criação mais intransigentes reconhecem que uma nova ordem de redenção toma lugar na sociedade com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a fundação da igreja. Esta igreja, ou deve ser, essa igreja é
ou deve ser, colocado em parênteses aqui, o principal exemplar do reino de Deus que permanece em tensão com o reino deste mundo. Segundo os termos de Agostinho, os fatores constituintes mais importantes na história social são a cidade de Deus e a cidade dos homens, ou cidade terrestre. A primeira é dinamizada pela caritas, o amor de Deus, e a segunda pelo cupiditas, o amor próprio. Para Martinho Lutero, os dois reinos são distintos entre si neste ponto. O reino de Deus é uma questão de fé no íntimo, ao passo que o reino civil diz respeito aos assuntos exteriores. É natural que, para Agostinho, Lutero e outros, o quadro é consideravelmente mais complexo do que esses resumos. Não deixa de permanecer, porém, uma distinção da ética social cristã entre a realidade coletiva, que toma Jesus Cristo como seu ponto de partida e tudo mais. Veja só. De fato, é compreensível esta análise, essa distinção, né, como colocada aqui por Agostinho de Hipona, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens e as suas distintas motivações, sendo a cidade de Deus uma metáfora para o reino de Deus e sendo o reino de Deus motivado, animado pelo caritas, né, pela a graça de Deus, pela caridade, né, da parte de Deus. Agora, sendo a cidade dos homens, né, motivada pelo cupiditas, pelos desejos, né, pelas concupiscências humanas. Então, de fato, é observável nessa distinção entre ambas. Agora, tem que haver também uma correta compreensão no sentido principalmente da questão do reino de Deus, ou a cidade de Deus, como ele coloca, não sendo necessariamente uma cidade à parte daquela. O que é reino de Deus, afinal de contas, né? Quando Cristo está diante de Pilatos, e Pilatos alega ter poder para livrá-lo, para condená-lo, e ele diz que nenhum poder terias, né, se de Sião não fosse te dado. E aí ele fala que meu reino não é deste mundo, senão os anjos, o Pai teria mandado anjos para me libertar, ok? Cristo diz, meu reino não é deste mundo, mas ao mesmo tempo que ele diz que o meu reino não é deste mundo, ele diz para os discípulos que o reino está entre vós. E ao mesmo tempo que ele diz para os discípulos que o reino está entre vós, ele ora dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então temos aí a situação na qual o reino de Deus não é deste mundo, como Cristo colocou, o reino de Deus é celestial, ok? Mas também temos a situação no qual o reino está entre os seus integrantes. Os integrantes de Cristo não vão, num futuro, entrar no reino de Deus. Não, eles são o reino de Deus. O reino de Deus está aqui porque está entre vós, está entre os discípulos. E a outra, terceira situação na qual Cristo abertamente diz que vocês não serão apartados, vocês não serão separados, tá? Vocês não serão excluídos do convívio, do contato com o mundo. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livre. Então, é no meio do mundo em que os cristãos serão reino de Deus, ok? E serão livrados por parte de Deus do mal. E o mal não necessariamente não serão afetados pela violência, não serão afetados pela perseguição. Não, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo até mortos, não serão tocados pelo mal. Por quê? A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Inclusive ele até disse, aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aquele que morre, mas morre em Cristo Jesus, sendo fiel até o fim, tá certo? Entregando a sua vida até como um mártir do Evangelho, a sua vida está guardada em Cristo Jesus. E a sua coroa não poderá ser tomada. Então veja a situação na qual o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está com cada cristão que é o seu representante. E ele vivencia as leis do reino de Deus no seu dia a dia. Sendo assim, ele é um cidadão de dupla cidadania. Ele está no mundo. A sua justiça, por ser alimentada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, excede em justiça a justiça do mundo. E excede não somente na questão de cumprimento das leis, mas porque ele exerce também a misericórdia. Porque Deus o dá capacidade para ser misericordioso. E para além dessa questão, ele obedece internamente às leis que regem o reino de Deus.
essa questão interna, porque eu falo da mística vertical, do relacionamento íntimo para com o seu Deus. Mas essas leis que são internas refletem numa ação externa. Então, muitas das vezes, como Paulo disse, o homem espiritual a todos compreendem, mas de ninguém é compreendido. A sua ação contrastará. A sua ação não será compreendida. A sua ação, às vezes, não será nem aceita pelas pessoas que estão à sua volta, que veem nele até uma certa loucura, porque não compreendem quais são as suas motivações. Mas as motivações desse cristão estão no fato de que ele pertence ao reino de Deus. Ele é um cidadão brasileiro, ele é um cidadão norte-americano, ele é um cidadão chileno, ele é um cidadão inglês, ele é um cidadão polonês. Mas para além da importância de sua cidadania nacional, né, conforme os países deste mundo, ele é um cidadão do reino de Deus que está entre nós. Então ele tem leis que superam essas leis humanas estabelecidas nesses países e que em certas circunstâncias o colocará em contradição mesmo com essas leis. Tá, okay? Porque para ele a prioridade é ser um cidadão do reino de Deus. No aspecto escatológico, eu quero colocar aqui, existe um fim. Essa é a questão mais importante, fundamental, do aspecto escatológico. Então, aí onde supera todo utilitarismo, todo relativismo, todo pragmatismo, tá certo? Todo situacionismo. Então, essas filosofias serão insuficientes para satisfazer as suas necessidades. Mesmo que em algumas circunstâncias ele vivencie algumas situações dentre elas. Mas elas são insuficientes para toda a sua demanda. Por quê? Ele tem uma lei que é superior, que rege o reino de Deus, do qual ele faz parte. Ele é o reino de Deus entre os homens. Ele é a luz do mundo e o sal da terra. Ok? E, além disso, ele tem um fim a alcançar, que é um propósito escatológico, no qual ele integrará o reino de Deus que será estabelecido nesse mundo. E não somente isso, mas ele adentrará as mansões celestiais para viver eternamente com o Senhor. Então, a sua vida aqui, a sua vida no presente, ela tem um compromisso com as leis do reino de Deus, tá certo? Ela é alimentada pela graça de Deus, pelo amor de Deus que está derramado sobre ele. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ok? E ele ainda tem um fim escatológico a alcançar, que é estar incluído, tá certo? Dentro deste grande reino de Deus e viver eternamente com o seu Senhor. Então ele está voltado para um fim último, que é o cumprimento escatológico das promessas que foram anunciadas ao longo das Sagradas Escrituras. E assim nós podemos ver aí o fim, né, o objetivo, o aspecto escatológico da sua ética social cristã. E aí, partindo já para o final, falamos aqui sobre estratégia e implementação. A primeira tarefa da ética social cristã, portanto, é a análise e o discernimento do bem e do mal social, fazendo uso da história social e da ciência social e, acima de tudo, da ética social bíblica. A segunda tarefa é refletir sobre o relacionamento entre Cristo e a cultura, ou seja, entre o mandamento ético de Deus e a situação social. É o problema da estratégia e da implementação. Eu falei um pouco sobre isso aqui quando eu abordei de uma forma muito séria a questão, né, do apóstolo Paulo e principalmente o grande exemplo que foi a sua ação quando ele, né, diante daquele problema que estava ainda em curso, da questão dos apóstolos e a sua ligação com o mundo judaico e a sua dificuldade para transcender esta barreira cultural, surge o apóstolo Paulo, levantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, chamado para o apostolado, e que exerce na sua ação missionária essa transculturalização. Então, para nós hoje pode até ser fácil falar sobre isso, mas pense no apóstolo Paulo, inserindo do mundo judaico, tá certo? Tendo sido uma importante figura no farisaísmo, tendo um conhecimento, sendo erudito, sendo uma autoridade, né, entre esses representantes da fé judaica, ok? Então pense no apóstolo Paulo, imerso nesse mundo, e ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele passa a exercer o seu ministério cristão, e ele de fato exerce essa transculturalização, quando ele, para além do judaísmo, no qual viveu e esteve imerso
na maior parte da sua vida, ele entende que Cristo não é o Cristo judeu. Cristo é o Cristo que veio para salvar a humanidade. Sendo assim, a humanidade será salva não pela guarda das práticas mosaicas, dos costumes judaicos, da vestimenta judaica, do kosher, da alimentação específica dos judeus, da guarda do sábado, da prática das festas religiosas que são da cultura judaica. Para além disso, ele transcende tudo isso. Ele de fato transculturaliza. Quando ele entra em outras culturas, ele prega Cristo e este crucificado e ressuscitado e vincula a salvação das pessoas somente a ele, somente a Cristo. Assim sendo, todos são salvos por meio da graça em Cristo Jesus, ok? Não precisando apelar para quaisquer outros dessas práticas, desses símbolos que são ultrapassados ou que pelo menos estão vinculados a uma determinada parcela da sociedade, mas que não são necessários para esses demais, que serão salvos não por essas práticas, e sim por Cristo Jesus. Ok? Então, isso é transcender a sua própria cultura. Ele, sendo judeu, ele, quando exerce o seu ministério missionário, ele vai para além da sua cultura judaica e ele comunica Cristo na sua pureza. Tá certo? Não contaminado com esses vícios culturais. E é onde temos aqui este papel a exercer. Agora, claro, dentro da nossa cultura. Então você vai analisar o quê? Você vai analisar dentre as construções culturais aquilo que precisa ser de fato atacado, porque é uma agressão contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua palavra, ou aquilo que não necessariamente é prejudicial. E assim no qual ele desempenha um papel, sendo que muitas das vezes ele observa algo que mesmo não tendo tido origem cristã, mas de fato é virtuoso, é bom, é aprovável, é honesto, tá certo? É correto, mas ele, por não ter vindo, tá certo, das fileiras cristãs, por não ter vindo do seu arraial, por não ter vindo do seu grupo, ele condena. E esta condenação é uma condenação hipócrita, porque muitas das vezes ele vai produzir aquele mesmo elemento, ele vai produzir aquela mesma ação, só que ele vai dar ela o título de cristã. Então, você tem, por exemplo, uma música, e essa música é boa, é inteligente, é bem executada, a letra é correta, tá certo? Só que ele vai a condenar porque não teve origem de uma mente cristã. Ele vai produzir uma outra música que muitas das vezes segue a mesma linha daquela, só que por ter o título de cristão, pronto, aí para ele tornou-se aprovada. Então veja, esta aprovação e esta condenação, ambas foram hipócritas, foram fingidas, foram falsas, tá ok? Então o cristão, a partir desta verdade que vem da parte de Deus, através da sua palavra, e principalmente através do Espírito Santo de Deus, ele vai precisar transcender, tá ok? A sua noção limitada, ele vai precisar transcender esta questão hipócrita e ele vai ter que se posicionar ao lado da verdade, quando ele fizer a análise de todos esses aspectos. Então, muitas das vezes, não veio de um cristão, mas vamos analisar a sua ação. Não, é benéfica, é correta, não agride a palavra de Deus em nada, não se volta contra Deus, então você vai necessariamente ter que se posicionar, se você de fato estiver ao lado da verdade, se você valorizar, tá certo, esse aspecto, que é um aspecto que vem da parte de Deus para nós, que é o amor pela verdade, então você vai precisar, olha, não necessariamente eu estou aprovando todo o histórico de vida do autor, mas esta obra é a boa, esta obra é aprovável, é louvável, tá ok? Então temos aí uma análise, por exemplo, apenas uma, que é feita dentre tantas outras. Oração e evangelização, colocado aqui, ó. Do ponto de vista da ética social bíblica, as atividades de oração e evangelização não devem ser subestimadas como estratégias para a mudança social, como base desta cosmovisão judaico-cristã. Esta é a convicção de que Deus participa da história humana e nela intervém, pelo menos parcialmente, como resposta à oração do povo. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça devem ser feitas por todas as pessoas, inclusive por aquelas que detêm autoridade política. A oração, portanto, é uma atividade política social
de grande importância entre as atividades. Faz também parte básica do ponto de vista cristão proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na esperança de que homens e mulheres venham a conhecê-lo como Salvador e Senhor, como Salvador, Senhor e Deus. Então veja aí, como cristão, ele é, vamos dizer assim, como foi colocado aqui, né? A provocação. Ele é verdadeiro, ele não é hipócrita na sua análise, ok? Ele não reprova aquilo que é aprovável e é bom só porque não veio do seu grupo. Então ele exerce essa justiça, mesmo que não exerçam para com ele. A sua justiça não é simplesmente uma questão utilitária, tá certo? Ou uma questão situacional, na qual ele somente vai agir na proporção, na medida daquela forma como agirem com ele. Se assim o fosse, a sua fonte, a fonte da sua justiça não seria Cristo, mas seria a ação dos demais. Então, ele não age necessariamente, ele não devolve na mesma moeda. Então, muitas das vezes são injustos para com ele, mas a injustiça que cometeram para com ele não motivará que ele seja injusto também para com os demais. Porque a fonte da qual ele se alimenta não é a fonte que os demais compartilham. Inclusive, como Cristo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, o Espírito Santo de Deus não foi dado a todos, mas sim àqueles que, de fato, estão em comunhão, foram salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, eis aí a sua fonte. Então, a partir dessa fonte, ele é justo na sua análise em relação àquilo que a sociedade constrói, tá certo? Aprovando aquilo que é aprovável. E não somente isso, mas a sua ação. Ele tem uma ação direta, tá certo? Não é uma ação, vamos dizer assim, escondida, não é uma ação disfarçada. O evangelismo e a oração são uma ação direta. Tudo aquilo que é feito à luz, é feito abertamente, diferentemente de outros meios místicos que como que se fundem na sociedade, mas de forma imperceptível vão a influenciando, vão a moldando, de uma forma que disfarçadamente, tá certo? E o cristão não coaduna com esse tipo de situação, com esse tipo de atitude. Então a ação do cristão, a ação da igreja é uma ação aberta, é uma ação à luz, é uma ação declarada, ok? Que é exatamente esse comportamento, né, da oração. Então, através da oração, ele acredita que Deus está intervindo na história, porque de fato Deus intervém na história como interveio na sua história pessoal e intervém também na história coletiva da sociedade. Então o cristão ora pela sociedade, ele clama a Deus pela intervenção divina na sociedade, mas não somente ora, ele evangeliza. Então ele evangeliza primeiro com a sua vida, com as suas decisões, com as suas ações. Segundo, com palavras, tá certo? E com estratégias evangelísticas, né? Com panfletos, ações sociais. Então são meios pelos quais o cristão compartilha o bem da sua fé com as demais pessoas integrantes da sociedade. Veja, comunidade alternativa. O que ele diz aqui acerca disso? Longe de se tratar de um afastamento irresponsável e despreocupado quanto ao dever social, a formação de uma comunidade cristã alternativa desempenha um papel importante na implementação da mudança ético-social. Então, o que é uma comunidade alternativa nessa circunstância aqui que ele está tratando? Não é uma comunidade isolada, não é um gueto nos quais os cristãos só se relacionam entre si e se isolam no meio do mato, para não serem contaminados com o mundo. Uma sociedade alternativa é no sentido de que ela não é regida pelas mesmas regras, não é regida pelas mesmas leis e principalmente não é alimentada pela mesma fonte. Então, aquilo que eu falei, o cristão é o reino de Deus entre os homens. O reino de Deus está entre nós porque está no meio de nós. Nós somos integrantes desse reino. Nós temos a fonte da nossa ação não é a reciprocidade para com as ações da sociedade humana, mas sim as ações alimentadas pela o Espírito Santo de Deus que está em nós, pelo amor de Deus que nos foi dado, ok? Então nossa fonte é essa. Então a partir desta lei, a partir deste reino de Deus que nós somos, desta fonte que temos em Cristo Jesus, nos constituímos numa sociedade alternativa. É uma alternativa àquilo que as sociedades humanas têm vivenciado. Então você tem diversos grupos sociais sendo diferenciados aí por alguns aspectos, mas todos de forma geral atingidos pelo mesmo mal, o mal do pecado que também atingiu a nós.
Só que em relação a nós, a salvação em Cristo Jesus, a regeneração e a mudança. Então, a partir desta ação de Cristo Jesus em relação a nós, nos inclui no reino de Deus, somos reino de Deus entre os homens. Sendo o reino de Deus, somos luz, referência, somos sal, preservação. E assim, nesta ação, somos alternativa. Você pode olhar para a sociedade e se pautar por estas formas de vida, ou você pode olhar para essa sociedade que tem uma fonte diferente das demais, que tem uma ação contrastante com as demais, que está em antagonismo com as demais. E assim você tem uma alternativa. Você tem um outro caminho a tomar a partir do exemplo que é o cristão. Mas isso se a igreja estiver consciente do seu papel. Uma vez que a igreja perde a sua essência, ela começa a lidar com as situações como se ela fosse apenas mais um serviço prestado à sociedade. Então você tem clubes, você tem bares, você tem restaurantes, você tem igrejas. Então você é apenas mais um da lista. Então tem algumas pessoas que passaram a adotar esse tipo de visão, de onde quer trazer para dentro da igreja dança, jogos, luta livre, show de hula-hula, diversos tipos de coisa para tentar entreter. E aí quando ela entra nessa visão de tentar o entretenimento, é porque ela está totalmente divorciada e está morta em relação ao seu propósito original, que é a reunião daqueles que já estão ligados a Cristo Jesus. Então, quando eles se agrupam numa edificação, tá certo? Num templo, é porque ali é a reunião daqueles que já são integrantes da igreja. A igreja são as pessoas e não um lugar, ok? Então, o templo é apenas um lugar seguro, abrigado do sol e da chuva e dos ventos, onde a igreja se reúne. Tá certo? E sendo igreja, estão em comunhão com Cristo e se reúnem para louvar, cantar louvores, comunicar ensinamento, comunicar testemunhos e celebrar a comunhão entre si e com Cristo Jesus. Então, uma vez que eles perdem totalmente esta noção, eles precisam apelar para outros tipos de entretenimentos. Então, torna a igreja algo totalmente divorciado do seu objetivo principal. Veja aqui, caminhando para o final, a participação institucional. A participação institucional, conforme demonstram Moisés, Daniel, Paulo e outros personagens bíblicos, a participação direta nas estruturas e instituições políticas e outras da sociedade é outra estratégia disponível para a implementação da preocupação ético-social, especialmente nas circunstâncias em que os cristãos, juntamente com outras pessoas, são convidados a exercer a responsabilidade política e social. É apropriado considerar que a participação institucional é um meio válido de implementar a convicção ética. Então, aí fala da política eleitoral, reformas legislativas e tudo mais. Então, como é que o cristão participa de tudo isso? Como um cidadão, ok? Só que como cidadão, ele não consegue divorciar, e aí é onde entra o ataque à dicotomia. Então, existem algumas pessoas que tentam praticar uma verdadeira dicotomia, um dualismo, onde ele exerce a sua fé dentro da igreja e adota uma posição totalmente secular fora dela, tá certo? E isso é uma visão equivocada em relação à vida, porque Deus não se comporta assim em relação a nós. Deus é Deus na nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer momento e até a consumação dos séculos. E ele também vai cobrar de todos nós, não aquilo apenas que fazemos dentro da igreja, mas aquilo que fazemos em qualquer circunstância da nossa vida. Assim sendo, para Deus não existe essa dicotomia. E também não deve existir para nós. Então, mesmo que nós tenhamos de fato uma vivência dentro dos templos, nos cultos, e também uma vivência fora deles, nós somos a mesma pessoa dentro do templo e também somos a mesma pessoa fora dele. Nós temos um papel social a desempenhar, e este papel social, esse papel político, é um papel que nos vincula ao Estado, e o Estado é laico, só que ser laico não é ser antirreligioso, ok? É laico porque ele não favorece nenhuma das vertentes religiosas, ok? Mas este papel que desempenhamos como cidadãos, certo? Ele será desempenhado juntamente com outros integrantes da sociedade, que não necessariamente são cristãos. Aí você vai olhar não para o grupo em si, mas por aquilo que ele está defendendo. Então, se ele defende algo que é justo, algo que é correto, algo que é honesto,
você precisará se posicionar também pelo que é justo, correto e honesto, independentemente daquele grupo que está também interagindo e participando dentro dessa questão. Porque o objetivo aí é o Estado, o objetivo aí é o grupo, é o coletivo. É a vida desse coletivo dentro desse Estado, essa estrutura de Estado. Ok? Então o cristão participará tranquilamente disso. Então quem está junto com ele defendendo essa bandeira? É um espírita? É um umbandista? É um maçom? Não interessa. O que interessa não é este grupo. O que interessa não é o seu grupo. O que interessa é aquilo que é um bem para o coletivo dentro do Estado, para que o Estado não seja instrumentalizado por forças injustas da sociedade, tá ok? Então tem essa questão, né, da participação institucional e tem também a benéfica influência que os integrantes da igreja exercem sobre o Estado. Então quando você vê Moisés, Daniel, Paulo e outros personagens bíblicos, Esther, por exemplo, não interagiram com esses estados como grupo, e sim como indivíduos. Então veja, esses indivíduos vão desempenhar o seu papel, estarão dentro dessa estrutura estatal, serão justos e honestos, cumpridores dos seus deveres, tá certo? Mas não anularão a sua responsabilidade em relação ao seu Deus, a lei do seu Deus, o reino de Deus, do qual são integrantes. Inclusive, sempre priorizando o reino de Deus. Tanto que Daniel, certa feita, mesmo com os seus inimigos conseguindo costurar junto ao rei, envolvendo e obrigando até o rei, uma situação na qual ninguém poderia mais orar aos seus deuses, Daniel não coadunou com esta lei injusta. Não se tornou ele nem rebelde, nem revolucionário, nem apelou para a destruição do Estado, mas ele se opôs à implementação de uma lei que era totalmente injusta e absurda. Então veja, ele continuou sendo um honesto cumpridor dos seus deveres e das leis, tá certo, dentro desse Estado, mas desde que essas leis não atentassem contra o seu Deus, ok? Aí uma situação na qual requer uma desobediência civil, uma situação onde Deus vai ser prioridade, e se esse Estado se voltou contra Deus, então você está contra esse Estado. Meios e fins. A ética social bíblico-cristã, tanto no discernimento quanto na implementação, não aceita a classificação fácil de uma ética deontológica, fazendo o que é certo sem levar em conta as consequências, ou de uma ética teleológica, tá? Então veja, é a questão que já discutimos em relação à ética situacional, pragmática, relativista e situacionista, utilitarista, tá ok? Onde observamos que elas não dão resposta a todas essas circunstâncias. E aí ele também traz análise para dentro da deontológica e da teleológica. Então veja, quais são os vícios, quais são os defeitos da deontologia, da ética deontológica e da ética teleológica. Os vícios estão na deontológica, realizar ou praticar aquilo que se diz certo, correto, acima de quaisquer circunstâncias. Ok? Então, se é certo, terá que ser realizado, mesmo que isso resulte numa destruição daquilo que é o objetivo maior. Aquilo que eu falei para você, a pessoa, o ladrão entra na tua casa, a sua família está num cômodo escondido, ele não terá acesso a ele. Só que ele encontra você, e aí ele põe a arma em você e pergunta, onde está a sua família? E aí você, numa lógica deontológica excessiva, absurda, totalmente irracional, você olharia para a circunstância apresentada e diria, eu não posso mentir, mentir é errado, então eu vou dizer onde minha família está para esse ladrão que os vai assassinar. Veja, esse tipo de deontologia que põe o cumprimento do dever acima de quaisquer bens superiores, maiores, ele é completamente irracional e não poderá ser um padrão, não poderá ser um condutor para a ação. Então, a deontologia, sim, tem algo muito importante, muito fundamental, que é esta questão do certo, do correto, como um valor em si mesmo. Sim, aquilo é certo, então não preciso de mais justificativas, é o certo. Só que você tem que observar e pesar na balança entre isto é certo, mas será que na circunstância isso atende a um bem maior? As parteiras que chegaram para fazer ali aquela situação, né, do parto, a lei colocada pelo faraó, que era extremamente injusta, na qual elas teriam que matar os filhos homens. E aí,
O certo é obedecer às leis, mas em relação à vida dessas crianças? Então coloca na balança a vida das crianças ou o cumprimento da lei de Faraó. E aí você vai ter, elas além de descumprirem, ainda vão mentir para o Faraó, para tentar proteger um bem maior que é a sua própria vida. Então a lógica deontologista contorce diante disso. Só que aí é muito mais fácil, né? É muito mais racional, é muito mais correto você olhar para essas circunstâncias e pesar na balança, de fato, aquilo que é um valor maior e aquilo que é o objetivo. Aí ele fala também da teleologia. E o teleológico, que é o fim, a finalidade, tem que ser muito cuidadosamente observado para que você, no afã de cumprir essa finalidade, não destrua as coisas com os meios incorretos de chegar até ela, onde nasce aquela terrível falácia: os fins justificam os meios. Totalmente equivocado, totalmente absurdo. Os fins não justificam os meios. Os meios têm que ser corretos e o fim também correto. Quando as parteiras fazem aquela opção, desobedecem o faraó e deixam as crianças vivas. O meio ali empregado foi: a vida é um bem maior. E o fim qual foi? Preservação dessas vidas. Ok? Então é uma falácia essa questão dos fins justificam os meios. É um meio pelos quais muitos se valem disso como desculpa para suas más ações, tá certo? Como desculpa para usurpar, né, e para abusar da sociedade. Então, prometendo um futuro brilhante, prometendo um futuro maravilhoso, né, dão a si mesmos a liberdade de injustiças praticadas na atualidade. Tá certo? Isso é completamente reprovável. A grande sociedade da qual fazemos parte, para encerrar nossa aula, veja, não fazemos parte apenas de uma sociedade material aqui no aquém da atualidade. Somos membros de uma grande comunidade espiritual, a dos que espiritual, as do aquém de agora e as do além, pois a humanidade não é apenas esta que habita aqui em nosso planeta. Esta é apenas uma diminuta parcela da humanidade total. Para além desse planeta estão milhares daqueles que aqui nesse planeta escolheram viver uma vida ideal. Ele não está falando de seres alienígenas, tá? Ele está falando daqueles integrantes do reino de Deus, por exemplo, que já partiram para o Senhor e que já aguardam o grande dia no qual todos ressurretos estaremos todos diante de Deus. Então temos uma parcela de igreja que está vivendo e uma grande igreja daqueles todos que já estão com o Senhor Jesus Cristo, que já dormem em Cristo Jesus. É nesse sentido. Pois a humanidade não é apenas... Muito bem, o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e é exatamente disso que ele está citando, quando ele fala, por exemplo, das testemunhas. Então, esta consciência, ela de fato nos fará ter mais responsabilidade, porque nós somos integrantes de um grande grupo que inclui Abraão, tá certo? Isaac, Jacó, que inclui José, que inclui Moisés, Davi, Salomão, tá certo? Que inclui Isaías, Jeremias, Ezequias, tá certo? Os profetas Daniel, Oséias e por aí vai. Que inclui Mateus, Marcos, João, Lucas, André, Judas, tá certo? Que inclui todos esses grandes homens de Deus que viveram, que dedicaram suas vidas e que estão diante do Senhor Jesus Cristo e que também são juntamente conosco integrantes deste grande grupo, integrantes desse grande reino de Deus. Então nossa ação tem que levar também em consideração esta tão grande nuvem de testemunhas. Então, quando você tomar uma decisão, analise corretamente a sua decisão, tá certo? A ética, a moral, tá certo? A ética, a moral social cristã, tá certo? E as consequências desta sua decisão, porque você é integrante desse grande grupo de heróis, tá certo? Grande grupo de homens e de mulheres de Deus que viveram e que até deram a sua vida para que o nome do Senhor não fosse envergonhado. E de fato glorificaram a Deus com a sua vida e com as suas ações. Inclusive em Hebreus dizendo até que a terra não era nem digna destes. Então você é integrante desse grupo e você tem também responsabilidade. Da mesma forma como você tem grandes benefícios, o maior de todos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a salvação
que lhe é dado através dele, você também tem a responsabilidade de se comportar e de agir e de tomar decisões, levando em consideração que você faz parte deste grande grupo, tá certo? Grupo do reino de Deus. Então, eu encerro aqui a aula. Agradeço por você ter ficado comigo até o final desta aula. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, compartilhe o canal, chame mais pessoas para integrar essa família, esse grande grupo, e que nós possamos continuar caminhando cada vez mais no ensino, no aprendizado, no conhecimento da palavra de Deus, do reino de Deus, tá certo? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Acabamos o capítulo 1, vamos partir aí em sequência para o capítulo 2, falando acerca da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cristandade, o seu livro Reflexões Cristãs, da editora Thomas Edison Brasil, ok? A aula de ontem ficou muito extensa, por isso eu resolvi encerrá-la, mas aqui para o vídeo eu vou deixar a gravação então do áudio aqui da leitura da página 100, a página 100 até a página 102 do livro de C.S. Lewis, Reflexões Cristãs. Vejamos o que ele diz. Você não vai supor que tento reintroduzir em seu pleno vigor estoico ou medieval a doutrina do direito natural. Nem estou reivindicando como fonte desse substancial acordo ético qualquer coisa como intuição ou ideias inatas. Tampouco, apesar de eu ser um teísta, apresento qualquer argumento subreptício para o teísmo. Meu objetivo é mais modesto e até negativo. Eu nego que tenhamos qualquer escolha a fazer entre sistemas éticos claramente diferenciados. Eu nego que tenhamos algum poder para criar um novo sistema ético. Afirmo que, onde e quando a discussão ética começa, encontramos já diante de nós um código ético cuja validade deve ser admitida antes que possamos criticá-la, pois nenhum ataque ético a qualquer um dos preceitos tradicionais pode ser feito, exceto com base em algum outro preceito tradicional. Você pode atacar o conceito de justiça porque interfere na alimentação das massas, mas você extraiu do Código Mundial o dever de alimentar as massas. Você pode exaltar o patriotismo à custa da misericórdia, mas era o código antigo que lhe dizia para amar seu país. Você pode vivissectar seu avô para livrar seus netos do câncer, mas, no caso de abandonar a moralidade tradicional, porque você deveria se preocupar com seus netos? Dessas coisas negativas surge uma positiva. Os homens dizem: como devemos agir? O que devemos ensinar a nossos filhos, agora que não somos mais cristãos? Vejam, senhores, como eu responderia a essa pergunta. Você está enganado se pensa que a moralidade de seu pai era baseada no cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo a pressupunha. Essa moralidade permanece exatamente onde estava. Sua base não foi retirada porque, em certo sentido, ela nunca teve base. As injunções éticas definitivas sempre foram premissas, nunca conclusões. Kant estava perfeitamente certo nesse ponto. Pelo menos o imperativo é categórico. A menos que a ética seja assumida desde o início, nenhum argumento levará você a ela. Ao relembrar a moralidade tradicional aos homens, não estou evidentemente afirmando que ela dará uma resposta a cada problema moral específico com o qual sejamos confrontados. Sartre parece-me ser vítima de um curioso mal-entendido quando rejeita a concepção de regras morais gerais, alegando que essas regras podem não se aplicar claramente a todos os problemas concretos de conduta. Quem poderia supor que, por aceitar um código moral, devemos ser libertados de todas as questões de casuística? Obviamente, são códigos morais que criam questões de casuística, assim como as regras do xadrez criam problemas de xadrez. O homem sem código moral, como o animal,
está livre de problemas morais. O homem que não aprendeu a contar está livre de problemas matemáticos. Um homem dormindo está livre de todos os problemas. Dentro da estrutura da ética humana geral, problemas com certeza surgirão e às vezes serão resolvidos de modo errôneo. Essa possibilidade de erro é apenas o sintoma de que estamos acordados, não dormindo, de que somos homens, não feras ou deuses. Se eu estivesse impondo uma panaceia a você, se eu estivesse recomendando a ética tradicional como meio para algum fim, eu poderia ser tentado a lhe prometer a infalibilidade a infalibilidade que de fato nego. Mas essa, como se pode ver, não é minha posição. Eu o envio de volta à ama seca de seu pai, para todos os poetas e sábios e legisladores, porque acredito que, de certa forma, você já está lá. Reconheça ou não que não há realmente nenhuma alternativa ética, que aqueles que nos incitam a adotar novas moralidades estão apenas nos oferecendo o texto mutilado ou expurgado de um livro que já possuímos do manuscrito original. Todos esses homens desejam que dependamos de tais textos e não do original, para depois nos privar de nossa plena humanidade. Sua atividade é, em longo prazo, sempre direcionada contra a nossa liberdade. Interessante aqui a abordagem de C.S. Lewis e como, se nós de fato paramos para observar, né, tomando aqui o ponto de vista que ele está incentivando, que ele está instigando, olhando um pouco mais de fora, um pouco mais acima da questão, vemos que por mais que hajam variações nas propostas, né, nas proposições de sistemas éticos diferenciados, na verdade todos eles, digamos assim, muitas das vezes tentando oferecer algo que disse como novo, né, que tenta apresentar-se como novo, acaba se deparando com os mesmos problemas e acaba tendo que adotar finalmente a solução que já havia sido proposta há muito antes pelo sistema que talvez queira negar, talvez queira combater. Então ele fala que basicamente as pessoas estão em torno das mesmas questões, né? A questão do respeito, a questão da segurança, a questão de você criar um laço familiar onde haja um comprometimento, né, onde haja respeito. Então, mesmo que apresente-se algumas ideias que venham questionar aquilo que chamam de tradicional, aquilo que chamam de arcaico, né, de ultrapassado, e aí ele cita até Sartre aqui, que trouxe, de fato, alguns questionamentos muito pesados, né, que incomodam bastante quando fala acerca da não existência de um sentido para a vida, de que o homem, por exemplo, ele tem que inventar o seu próprio sentido, o seu próprio significado, que não há um propósito. Então, quando você vê esses questionamentos, parece até que a partir deles haverá uma destruição total e a bancarrota do tradicionalismo. Mas quando você sai dessas questões teóricas especulativas e passa a lidar com as questões da vida real, com as questões do cotidiano, do dia a dia, mesmo até Sartre teve que apelar para algum elemento do tradicional, algum elemento do tradicionalismo que com certeza resolvia as questões da sua vida. Por isso que já tenho falado bastante e vou continuar, não podemos nos deixar limitar pelas rotulações. Então você pode dizer, não, eu não sou pragmático, ou eu não concordo com nenhum tipo de relativismo, ou situacionismo, né? Na verdade, eu sou totalmente pelo imperativo categórico ou deontológico, né? Que diz que as coisas têm que ser feitas porque são obrigações e se são boas, então tem que ser executadas sem sequer buscar um significado, um sentido maior. Então, na verdade, quando você olha para esses rótulos, você vê que no dia a dia, no cotidiano, nas situações reais, né, para apresentar problemas verdadeiros, soluções reais aos problemas verdadeiros, né, do dia a dia, você vai ter que apelar muitas das vezes para determinadas posturas ou determinadas soluções que, de modo geral, você não adota, mas que ela atende àquela casuística, é onde ele fala dessa situação, onde não que
a ética tradicional ou a ética cristã, ela apresentem a panaceia, né, a solução de todas as coisas. Nunca foi proposto. Isso simplesmente não entrou na pauta. A questão é, existem até a reflexão sobre os problemas, porque existe de fato alguém que está preocupado com eles, né, alguém que está no viver, né, e no apresentar soluções, e talvez até cometer alguns erros, alguns equívocos, está tentando viver, né, e está tentando resolver algumas questões. Então, só existe essa possibilidade porque existe de fato alguém que está interagindo, alguém que está atuando, alguém que está de fato apresentando algumas possibilidades. Então ele fala que para você não ter problemas casuísticos, para você não ter problemas matemáticos, não faça somas, né? Para você não ter problemas em relação à vida, então entre num sono eterno, que aí dormindo você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se você está vivendo, você está passando por algumas situações nas quais você terá problemas e você terá que apresentar soluções, e para apresentar soluções, muitas das vezes você vai apelar para algumas situações que não são do seu cotidiano, mas que resolvem questões casuísticas, né? Questões do momento, questões da situação, que é onde discutimos sobre a atitude das parteiras, né? Onde elas tiveram que apresentar ali um pretexto, uma desculpa, né? Na verdade uma mentira mesmo, tiveram que mentir naquela situação, mas porque elas tinham diante de si e colocaram isso na balança, algo que era fundamental, que era um bem inalienável, a vida daquelas crianças. Então, não é que a mentira se tornou verdade, não é que a mentira se tornou correta. Ela continua sendo condenável, continua sendo um erro. Todavia, diante de erro maior, ela teve que apelar para essa situação. Tá ok? Então, trazemos aí esta reflexão sobre ele, sobre essa fala, né, esse texto, que eu achei muito profundo, muito interessante, para você ver que você tem que tomar o cuidado para não se deixar envolver, não deixar enlaçar por certos sistemas fechados que tentam fazer com que você se veja preso, né, a ele. É onde ele fala que no final das contas é sempre uma luta contra a sua liberdade. Então, se você se ver preso a esse determinado sistema e o seu pensamento for acorrentado de modo que você tenha que pensar sempre daquela maneira, você vai deixar de observar, uma observação mais geral, né, uma observação mais profunda, vai deixar de observar que para as diversas situações da vida, né, para diversas casuísticas, terão que ser apresentadas soluções caso a caso, né? Soluções que estejam atendendo aquele determinado caso, mas que isso não necessariamente vai fazer com que você abandone seus princípios norteadores. Então, tudo bem, um cristão muitas das vezes vai ter que apresentar uma solução que não é muito do seu agrado, mas ele não vai por isso perder o norte da sua conduta de modo geral, que é sempre a verdade, que é sempre o temor a Deus, né, o bem. Aí você tem as máximas de Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é um parâmetro, né, um norte, é uma bússola para que ele possa se guiar, e mesmo nas situações específicas do dia a dia, do cotidiano, apresentando essas soluções, tá ok? Mas não perdendo sempre o foco nesse norte, né, que ele tem, nessa bússola, nessa regra geral que ele sempre adota, tá ok? Então, ele deixa bem claro aí, não adianta o tipo de preceito ético ou de filosofia que estão tentando te vender. No final das contas, sempre as questões são essas mesmas, que terão que ser respondidas também dessa maneira. Então, mesmo que alguém teoricamente propõe uma revolução, algo totalmente novo, acaba sendo como aquilo que o Espírito Santo de Deus já inspirou Salomão a dizer: não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que na verdade, já foi algum dia, tá ok? Então, observando isso aí, nós podemos então ter uma posição muito mais livre, né, muito mais crítica e racional em relação a esses sistemas éticos, e ver que a melhor resposta de fato foi dada por Cristo Jesus, foi dada por Moisés, foi dada por aquilo que é chamado, né, de forma pejorativa, alguns entendem assim, mas para nós nada pejorativo, na verdade muito sério, muito válido, pelo tradicionalismo ou pela Bíblia Sagrada, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês.